Pessoal, vim aqui fazer essa gravação sobre a aula de produtos notáveis. Vamos lá, para um passo a passo. Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Existem 5 produtos notáveis mais relevantes, no caso os principais, que são o quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma, pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. Começamos pelo quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? É quando a gente pega o primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E o que é isso? Vê bem. O primeiro termo é esse aqui. Primeiro. O segundo é o A. Então, a gente vai fazer essa regra, a gente vai usar essa regra. É uma regra para todas as vezes que a gente for fazer o quadrado da soma. O quadrado do primeiro, tá aqui, ó, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes, tá aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui. Pronto, tá resolvido nosso produto notável. Nesse caso, vai ficar desse jeito porque a gente só tá falando em relação à letra. Mas se tivesse, por exemplo, com um número no meio, então ficaria assim. Vou colocar um exemplo. Exemplo. Deixa eu mudar a cor. X mais 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo. E aí, a gente precisa resolver essa multiplicação e essa potência. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4x, mais 4. Isso aqui é a solução. Agora, vamos lá. Vem o quadrado da diferença. Qual é a diferença do quadrado da diferença para o quadrado da soma? É só o sinal. Só o sinal que se torna diferente. Porque, vê, no quadrado da diferença, a gente usa a mesma regra. Quadrado do primeiro termo, só que no lugar de ser mais 2 vezes, é menos 2 vezes. Olha aqui. Menos 2 vezes. O primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ó, colocando aqui. Se for um exemplo com outro número, vai ficar x menos 2 ao quadrado. A única diferença é esse sinal aqui. Aí fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Repete o x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4x, mais 4. E aí, a única diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença é justamente o sinal, que é a subtração, o menos. Então, agora vai para o produto da soma pela diferença. É o produto notável que envolve um fator com uma soma e outro com uma subtração. Ó, a soma e a subtração. Como é que a gente resolve? A gente a gente utiliza a propriedade distributiva. Como? Desse jeito. O primeiro termo vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando de fazer jogo de sinais se necessário. O segundo vezes o primeiro, depois o segundo vezes o segundo. E aí a gente faz
x vezes x vai ficar x ao quadrado. Mais do x, que está invisível aqui na frente, com menos, vai ficar menos x vezes a, xa. Agora vai para o segundo, esse aqui de baixo. A vezes x, ou x vezes a, dá a mesma coisa. A vezes x ou x vezes a. Mais com menos, menos a vezes a ao quadrado. E aí, quando a gente faz a subtração, porque eu tenho menos xa mais xa, isso vai me dar zero. Então, qual é a resposta que eu vou ter sobre esse produto da soma pela diferença? A resposta vai ser x ao quadrado menos a ao quadrado. Essa é a resposta. Agora vamos falar do cubo da soma. Olha aí qual é a regra do cubo da soma. Cubo do primeiro termo, lembrando que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. A gente precisa colocar essa situação dentro desse passo a passo que eu acabei de falar. E aí não tem erro. Olha aqui, ó. Primeiro termo ao cubo, mais, 3 vezes. Esse sinal aqui, ó, representa a multiplicação. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, mais, aqui, ó, mais o segundo termo elevado ao cubo. Depois que faz isso, a gente vai multiplicar o que for necessário, no caso, as potências, os números que estão multiplicando por outro. Aí ficou x ao cubo, repete, mais 3 vezes 3, 9, repete o x ao quadrado, mais 3, primeiro resolve a potência aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 3, 27, mais esse aqui dá 27. Isso é a resposta. Agora vem o cubo da diferença. Cubo da diferença, o que é? A mesma regra. A única parte que muda é esse sinal aqui, ó. A única parte que muda é esse sinal aqui. Observa na regra. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado, menos, tá vendo onde mudou? O segundo termo elevado ao cubo. Mudou aqui e mudou aqui, ó. A diferença desse para o de cima é que no lugar de mais é menos. Só. Mostrando isso aqui na prática, nós temos aqui, ó, primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Realizando as multiplicações necessárias em relação à potência, que são as prioridades, ficamos com x ao cubo, que se repete, menos 6x ao quadrado, porque foi daqui, ó. 3 vezes 2, 6x ao quadrado, mais 12. Da onde vem o 12?
Porque nessa potência nós temos 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3 é esse 12. 12x menos o 8 é o 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui. Acabou o cálculo. Então, assim, para reforçar, o que a gente precisa fazer nos produtos notáveis é aplicar, dentro de cada caso, as regras. Se dá a pergunta, e aí você aplica as regras, sabendo reconhecer quando é um quadrado da soma, depois quando é um quadrado da diferença, depois quando é um produto da soma pela diferença, depois quando é um cubo da soma ou quando é o caso, o cubo da diferença.